Paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Assim conforme eu prometeu Moisés, confirmou essa promessa a Josué, está nos confirmando hoje. Aonde vocês colocarem as plantas dos pés, ninguém, absolutamente ninguém poderão resistir vocês. Assim como eu fui com Moisés, serei com Josué, serei contigo, Josué, e serei com você, Érica, serei com você, João, Maria, Paulo, Yuri, enfim. Onde vocês colocarem as plantas dos pés, o nosso eterno, o eterno todo-poderoso, ele diz que ninguém poderá nos resistir. Né? Por quê? Porque a sua grandeza está em nós. Resistindo a nós, estará resistindo a ele. Ninguém consegue resistir a ele. Porque ele nos presenteou, ele nos galardoou com seu Ruach Kadosh através de Yahshua Mashiach. Ótimo dia a todos vocês. Espero que a benevolência do Criador os alcance. Onde vocês encontrarem as plantas onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que as bênçãos do soberano estejam sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ser contemplados com esplendor, com a glória da segunda casa certamente será maior do que da primeira, tá? A glória da segunda casa certamente será maior do que a primeira, né? Eis que o Criador, ele está ao seu lado. Ele coloca anjos ao teu lado, né? Para te guardar, te defender. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos toda a magnanimidade contra as nossas vidas, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Tudo aquilo que foi levantado no oculto, no escondido, nas trevas, na escuridão, toda obra contrária, nós declaramos no mundo espiritual destruída, neutralizada, cancelado, anulado. Por um caminho veio, mas por 7 voltou. Cancelado, anulado, destruído. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, com certeza, é certeza absoluta que não obterão êxito. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingido. Você crê? Se você crê, assim conforme está em Isaías 54:17, absolutamente nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Louvado seja o nome do nosso Criador, a Ele toda exaltação, tudo é feito por Ele, com Ele e para Ele. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho, Yahshua Mashiach. O nome do Pai, esse canal tem o objetivo principal de revelar a verdade, os nomes do Pai e do Filho. Yud, Re, Va, Re, na pronuncial. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo conhecerá o meu nome. Aqueles que são escolhidos do Criador, predestinados à salvação, estão chegando a esta revelação. Está chegando dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde quer que seja. Se esse vídeo está chegando até você nesse momento, isso não é coincidência, é providência do próprio Criador para alcançar a sua vida. Porque todo aquele que foi encontrado invocando Yahshua serão salvos. Aleluia. O nome do Criador é santo e purificado, do Criador e do Salvador. Todo aquele que foi encontrando invocando Yahshua certamente serão salvos, porque através da santidade, da unção do seu nome, que é pura, é santo, nós somos remidos, lavados, perdoados. Nunca esqueço disso. Yahshua foi entregue no madeiro para que hoje eu e você pudesse receber como prêmio a nossa salvação. Assim seja. Então nós estamos em xeque. Essa semana, nossa primícia é o quê? Buscar pela nossa salvação, arrependimento, coração quebrantado, ou seja, coração efetivamente arrependido de fato, de verdade. Não importa o que você tenha praticado até esse momento, mas é a partir desse momento em diante que você toma a decisão. Olha, queridos, eu quero dizer para você no nome de Yahshua Mashiach, o escravo, ele não pode definir o seu futuro, mas o livre, ele sim, ele determina se ele voltará a ser escravo. Aleluia! Ou seja, se você aceitou Yahshua, se você conheceu Yahshua, se você está perseverando, apesar de todas as diversidades, ainda assim você pode determinar se você voltará à escravidão, mas os escravos não poderão determinar se poderão ser livres, porque enquanto não se voltar a Yahshua Mashiach, continuarão sendo escravos do mundo, continuarão sendo escravos do Satanás, porque o mundo só oferece destruição, o mundo só oferece distrações, o diabo ele fica ao derredor para destruir. Ele usa seus cavalos como para
humilhar o povo do Criador, ele humilha as pessoas, os habitantes da terra, ele escraviza os habitantes da terra como cavalo dele, fazendo tudo o que ele quer. Ai daquele que não fizer. Então esta pessoa certamente é cavalo do diabo, porque se ela não fizer, ela vai apanhar. Se ela não fizer, ela vai sofrer na pele as consequências. Mas a pessoa é tão ignorante a ponto de apanhar do Satanás, de ser escravo dele, do que se render a Yahshua Mashiach. Aleluia! Mas hoje conhecereis a verdade vos libertará. Até quando? Até quando, eu te pergunto, você que está me assistindo aí, até quando você vai servir as trevas? Até quando você vai ficar na escravidão? Até quando você vai continuar servindo o mal? Até quando você vai permitir que a sua vida seja destruída? Até quando você vai permitir que a sua vida seja vazia? Até quando você vai recorrer às trevas para conseguir algo, para comer, para trabalhar, para viver, para prosperar? Até quando? Até quando? Eis que nós estamos na última era, nós estamos no último dia, nós estamos na última hora. Eis que esse é o último chamado. Esses são os últimos chamados da última hora, do último tempo. Voltai ao arrependimento verdadeiro. Já percebeu que aquele que você crê não é um nada, é um derrotado, não pode de nada, não vale de nada, é perdedor, não pode nada, porque nós que cremos em Yahshua Mashiach, tudo podemos daquele que nos fortalece. Nós não estamos livres de aflições, nós não estamos livres de perseguições, nós não estamos livres de sofrer na própria carne, mas ainda assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o próprio Criador diz: se você obedecer a Yahshua Mashiach, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que se levantam contra ti. Ou seja, aquilo que levanta contra nós, aquilo que se levanta contra esta casa, contra a sua vida, contra a sua família que crê em Yahshua, através de Yahweh, está levantando contra o próprio Criador. Porque o Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome. E quando nós pedimos Yahweh, através de Yahshua Mashiach, responda esta afronta, responda essa perseguição, responda a este infortúnio, responda a esta malignidade. Sabe o que acontece, queridos? O próprio Criador responde por nós. Ele próprio nos defende, ele próprio nos guarda, ele próprio nos livra. Sabe, querido, quando há uma demanda espiritual enviada contra a sua casa, já aconteceu ataques espirituais. Quando você está em reunião em famílias, geralmente o diabo ele utiliza muito na hora do jantar, na hora do almoço, para trazer tumulto. São demandas espirituais que são feitas na hora das refeições. Sabe o que acontece? Eu te dou um testemunho próprio. Para que nada aconteça com você, o prato quebra nas suas próprias mãos. O prato quebra na sua própria mão. Do nada. Não, querido. O próprio Criador vai ali e quebra aquele mal. Que foi aquela demanda espiritual que foi enviada contra a sua vida. Pá! Cai por terra. Porque tudo que o ímpio levanta é para cair por terra, está na palavra do Criador. E tudo que o Criador faz é para glória, é para exaltação, é para que não deixe dúvida que antes dele não houve, que depois dele não existirá, que ele é, que ele foi e que ele será eternamente. Que antes dele não houve e depois dele não existirá. O resto é balela. O resto é balela, é historinha. Como diz, falam no mundo popular, é historinha para burro dormir. É isso, né? Para burro dormir. É historinha para burro dormir. É desse jeito, querido. Queridos, eu quero dizer para você, no nome de Yahshua Mashiach, só há salvação nele. Se você continuar levantando altar de Baal, se você continuar idolatrando imagens feitas por mãos humanas, isso vai levantar a ira do próprio Criador. Queridos, sabe por que muitas vezes uma demanda espiritual não vai contra a sua vida? Porque você tem rejeição por altares de Baal. Você tem rejeição por demanda, por adoração a imagens, adorações a animais, adorações a plantas, adorações a objetos, que você sabe que a sua proteção não pode estar em plantações, em objetos, em animais. Porque imagina uma pessoa colocar uma planta como proteção com o olho gordo. Vou colocar um gato para tirar das energias ruins. Meu pai. Como é que a pessoa é fraca mentalmente? Como é que a pessoa é pobre espiritualmente de pensar que um animal, tadinho, um pet,
pode te proteger de um olho gordo. Sabia que tem olho gordo que é pior do que magia negra? Tem pessoas que têm um olho tão ruim que é pior do que a magia negra. Então, você acha que um gatinho, que uma plantinha comigo ninguém pode, que usa, né, espada de Jorge, comigo ninguém pode, trevo, grevo, não sei como é que é, tanta planta, você acha mesmo que vai te proteger contra inveja? Coisas que perecem. Queridos, a nossa proteção está em Yahweh. É não tão poderosa que nós vamos repreender e neutralizar a inveja. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo todo espírito invejoso. Por um caminho veio, por 7 volta, cancelado, anulado, destruído. Ah, Eric fez uma demanda espiritual. Por um caminho veio, mas por 7 voltou, destruído. Eu não aceito, eu rejeito, eu ignoro, eu cancelo. Eu não aceito sobre a minha casa, sobre a minha vida. Aqui dentro deste lado, dentro desse território, somente a presença de Yahweh e Yahshua. Ponto. Consagrou sua casa. Dentro desta casa, dentro da minha mente, dentro do meu coração, o meu altar é para Yahweh dos exércitos. O Criador dos céus e da terra que fez tudo pela palavra. Assim seja, se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Bora meditar? Hoje nós iremos meditar no livro de Lucas, capítulo 11. Bora lá? Pai, ministra os nossos corações através de Yahshua Mashiach essa palavra, nos dando entendimento e que nós possamos ouvir somente a tua voz. Pai, coloca um zip na minha boca e aquilo que não for da tua permissão, não permita que eu fale. Assim seja. Bora lá. Certo dia, Yahshua estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Salvador, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Ou seja, que santo é o nome do Criador. Que santo é o nome do Criador. Que quando nós começarmos a orar, que quando nós entrarmos na presença do Criador, nós temos que já entrar em adoração. Santificado seja o teu nome, ele quer dizer que muitos estarão adorando nomes de blasfêmias, nomes ou nomes que foi propositalmente colocado erroneamente para enganar, para adorar o Deus Sol. Então, que o nome do Criador seja santificado nas nossas vidas. Quando nós conhecemos o nome verdadeiro, aí sim, você está sendo santificado através do nome santo, que é o nome verdadeiro, o nome sem blasfêmia, o nome sem heresia, o nome sem mentira. Nós já havíamos, todos os vídeos eu sempre relato isso. O nome do Criador foi traduzido, e nome próprio não se traduz. Deveria ter acontecido uma transliteração, né? Se eu me chamo Érica no Brasil, certamente se eu for em Israel, meu nome continuará sendo Érica. Não é porque eu estou em Israel que meu nome será pelo nome hebraico de lá. Não, querido. Não pode acontecer essa tradução. Até porque nome próprio não se traduz. Olha para você, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Só que a mídia fala Benjamin Netanyahu. Já fala propositalmente. Porque o nome do Criador não pode ser divulgado. O nome do Criador não pode ser compartilhado. Então, quando os judeus eles estão unidos entre si, aqueles que já conhecem o nome verdadeiro do Pai, eles falam certinho. Benjamin Netanyahu, mas quando está próximo de gentios, de outras pessoas que não pode divulgar, até porque o nome do Criador é santo. Hoje nós estamos divulgando com temor para que você conheça. Esse nome é poderoso demais. Esse nome não pode se jogar pérolas aos porcos, porque às vezes você compartilha esse nome tão poderoso e muitas pessoas desdenham, muitas pessoas não fazem caso deste nome. Só que esse é o verdadeiro nome do nosso Criador. E ele diz no livro de Números 23, se eu não me engano, ou 26, que ele colocaria o seu nome estaria nos seus profetas, nos seus filhos, e eles os abençoaria. Então, Benjamin Netanyahu, não é Benjamin Netanyahu, né? Yahu não, é Yahweh. Por quê? Porque o próprio Pai diz que tudo adoraria. Reino celestial, Mateus Matitial, tudo levaria o nome do Criador, né? Então, por si só, é questão de interpretação de lógica, você entendeu? A revelação é muito clara, muito objetiva, só que muitas
Na palavra do Criador em Isaías fala que muitos têm olhos, mas não enxergam. Muitos têm ouvido, mas não ouvem. Entende? Por mais que você ouve falar, por mais que você vê aquela situação, você não as escamas espirituais nos olhos que impede você de receber essa verdade, receber essa revelação. E o próprio maligno, ele coloca uma resistência espiritual em você, né? Porque se contou tanta mentira por tantos anos que hoje, para você revelar a verdade, engatilha. A mentira é como um fogo destruidor. E a verdade, ela engatilha. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Talvez hoje você me critique, talvez hoje você não tenha simpatia porque eu estou dizendo isso. Talvez hoje você se inscreveu no canal, ouviu um vídeo de libertação, gostou, mas conforme eu tenho falado, algumas coisas que sem ter necessidade de falar, porque nós estamos tratando de libertação, nós estamos tratando de salvação, que é a principal. Talvez hoje você ignore esta mensagem. Talvez hoje isso para você é irrelevante, mas vai chegar aquele dia, vai chegar aquela hora que você vai lembrar desse vídeo. Você vai lembrar dessas palavras que eu estou falando. Porque a salvação, o Criador chamou a todos, mas nem todos aceitarão, né? Muitos estão adorando o próprio maligno ao invés de adorar o próprio Criador, né? Estão adorando a criatura ao invés do Criador. Então isso é muito triste, né, querido? Mas isso já está na Bíblia. Isso já era previsto pelo Criador, né? Mas conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto há vida, há esperança. Pode adorar até um certo tempo. Mas eu acredito que onde que a gente passa, onde chega a nossa voz, né? Eu creio sim que o Criador trabalha, não da forma que a gente quer, que a gente às vezes quer imediato que as pessoas se convertam, ou que elas realmente saem da escravidão imediatamente, mas não, eu sei que uma sementinha foi semeada. Ali uma sementinha foi semeada, vai chegar naquela hora que aquela pessoa vai lembrar de tudo aquilo que pôde assistir, ouvir de você, né? Que ali você não estava apenas passando por passar, mas ali existia um propósito a mais, algo a mais para libertar, tirar da escravidão, para salvar vidas. Eu creio que onde eu passo, onde eu vou com propósito, onde eu estou é por propósito, até porque se não fosse eu nem estaria aqui. Assim seja, continuando. Então, quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão nosso cotidiano, ou seja, agradecer Ele pelo alimento do dia. Pai, eu te agradeço, porque quando você já agradece, você determina a bênção sobre o seu celeiro, você determina já, aquilo já foi concluído na sua vida, não é pedir, mas agradecer, determinando já, agradecendo, isso é ter fé. Pai, eu te agradeço pelo alimento de cada dia, eu te agradeço pelos livramentos, eu te agradeço pelas provisões, eu te agradeço pela proteção, eu te agradeço, Pai, por coisas que tu me livraste, que eu não vi, mas que tu viste e me livraste com seus anjos de fogo ao meu redor e de redor. Eu te agradeço, Pai, porque anjos cercaste a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos e aldinhos, com a muralha de fogo. Cercaste a vida daqueles que têm temor a Ti, como a muralha de fogo. Nós te agradecemos por este novo dia, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelo ar que respira, agradecemos pela chuva, agradecemos pelo vento, agradecemos pelo sol, agradecemos absolutamente por tudo. Quando você agradece, gratidão abre portas, abre caminhos, né? E sempre entrando na presença dele, eu adoro o seu nome, obrigada pela unção poderosa do seu nome, porque santo é. Eu compartilho o seu nome, eu divulgo o seu nome, eu bendigo o seu nome, porque tu és santo, santo, santo é. E todo aquele que for encontrando, invocando a ti, serão salvos, aleluia. É assim, começando o dia já com alta frequência, né? Declarando bênçãos, louvando, adorando. Queridos, então o que o Pai pediu, né? Agradecer, já determinando já a bênção sobre o seu celeiro. Então, pedindo a Ele, né, que o alimento de cada dia seja abençoado pelas provisões do dia a dia sobre as nossas vidas. Que Ele venha nos perdoar os nossos pecados, assim pedir: perdoa os meus pecados, que eu sou pecador, né? Pois também perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. E pedir a Ele que não venha nos deixar cair em tentação, que venha perdoar os nossos pecados, que a gente também tenha capacidade de perdoar os pecados alheios, né? Daqueles que se levantam contra as nossas vidas, né? Então, não deixeis cair em tentação. Pai, que neste dia, que nessa semana, não permita que eu caia em tentação. Porque o maligno, ele fica ao redor, de redor, para nos fazer com que a gente venha cair. Para que a gente venha cair em tentação. Mas que o Pai venha nos guardar disso. Que venha venha nos proteger sobre isso, tá bom? Então, pulando para Lucas 11, 9 diz:
Por isso lhe diga, peça e lhe serás dado, busque e encontrarão, bate-lhe e a porta serão abertas. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Assim seja. Então, quando nós pedimos, quando nós determinamos sobre as nossas vidas, aquilo que é do Criador, da parte do Criador para as nossas vidas, nós já estamos determinando que aquela petição nossa, né, aquela determinação já é uma oração em agradecimento já da resposta do Criador para as nossas vidas. E quando nós pedimos, batemos, a porta abre. E para isso nós temos que aceitar Yahshua Mashiach, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Yahshua é o porteiro. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Então, quando você aceita Yahshua Mashiach, não rejeita, porque ele foi para o madeiro por mim e por você, para tirar o jugo sobre as nossas costas, para tirar o peso, para nos libertar, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos ser curados. Né? E o filho faz tudo que o pai permite, e o filho faz com que nós usamos o seu nome, a unção poderosa do seu nome, para que a gente venha receber. Então tudo que nós pedimos em nome de Yahshua Mashiach, nós receberemos. Por quê? Porque o pai permite. O pai honrou o filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no filho. Eu então espero que essa palavra possa falar no coração de cada um de vocês, né? Que o Criador venha guardar, conforme está no Salmo 141, versículo 9, que o Criador, através de Yahshua Mashiach, da unção poderosa do seu nome, eu determino neste dia, para a glória e exaltação do nome dele, que é o Todo-Poderoso e do Filho Poderoso, que ele venha te guardar dos laços que armaram, dos laços corregadiços, dos que praticam a iniquidade. Cai os ímpios nas suas próprias redes, nas suas próprias armadilhas, enquanto você, a sua casa, eu e minha casa, escapamos ileso. Assim seja. Obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração. Shalom, shalom. Se ainda se não inscreveu, inscreva neste canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe com amigos e familiares. Assim conforme eu vou estar batendo essa tecla. Jonas chamou os ninivitas para que voltassem ao arrependimento, que em 40 dias aquelas nações seriam destruídas. Os habitantes daquela cidade, desde o maior ao menor, vestiu pano de saco e se humilhou, falou: quem sabe se nós clamarmos fortemente, arrependermos verdadeiramente, o Criador desiste de destruir essa cidade. Sabe o que aconteceu? O arrependimento deles foi tão verdadeiro, eles jejuaram por 3 dias, né? Jejuaram, né? E ficaram sem comer e sem beber, até os animais jejuaram. E sabe o que aconteceu com eles? O arrependimento deles foi tão sincero que eles viram que se eles não se voltassem, se quebrantassem verdadeiramente, se arrependessem verdadeiramente, ele seria destruído, seria eliminado do mapa. Sabe o que aconteceu? O Criador desistiu de fazer aquilo que já estava determinado. Então, a nossa oração, o nosso arrependimento verdadeiro, move o coração do próprio Criador a nosso favor, em benefício das nossas vidas, desde que nós tenhamos humildade e submissão a Ele, tá bom? Shalom, shalom, que seu dia seja extremamente abençoado na presença do Altíssimo Soberano, Yud, Re, Vav, Re, Yal na pronúncia, e do Filho Salvador, Yahshua Mashiach. E que toda a maldade contra a sua vida caia por terra diante de você. Porque o Pai disse que o meu justo pode até cair, mas não ficará prostrado, ao contrário dos ímpios. Que em pouco tempo você olhará e não ele irá perecer. Você vai olhar, cadê o ímpio? Ele vai sumir, vai ser exterminado, vai ser eliminado no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, lembrando que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Paz e graça. Shalom, shalom.